Olá, seja bem-vindo ao canal, inscreva-se. Assim sempre que tiver novas histórias você ficará sabendo. Foi no dia 28 de agosto de 1984 que Elisabeth Friedl, uma garota austríaca de 18 anos, desapareceu. A polícia investigou o sumiço por semanas, e aos pais aflitos restava esperar algum sinal de vida. Foi então que uma carta chegou à residência, onde a Elizabeth afirmava ter fugido por não conseguir mais viver com a família. Joseph, o pai da garota, chamou a polícia imediatamente, afirmando que sua filha planejava se juntar a um culto religioso e que o caso estaria resolvido. Mas mal sabiam as autoridades que Elizabeth estava muito próxima, trancafiada a 6 metros abaixo da casa. E que permaneceria lá por 24 anos. Para contar essa terrível história, começarei falando de Joseph, conhecido na Áustria como o demônio austríaco. Joseph Friedl nasceu no dia 9 de abril de 1935, em Amstetten, na Áustria. Ele nunca chegou a conhecer o próprio pai, que lutou na Segunda Guerra Mundial e abandonou a família quando ele tinha apenas 4 anos de idade. A mãe de Joseph era extremamente abusiva, e o espancava diversas vezes ao dia, o impedia de ter amigos ou qualquer tipo de liberdade. Ele aprendeu a não demonstrar o que sentia, a não conversar com ninguém, a se fechar dentro de si mesmo. Quando Joseph fez 12 anos de idade, devido aos abusos da mãe, ele entrou para o sistema de adoção e começou a ser enviado de lar em lar. Em 1956, aos 21 anos, ele conheceu e se casou com Rosemarie, de apenas 17 anos, com quem teve 5 meninas e 2 meninos ao longo do relacionamento. Joseph se formou em engenharia, viajou o mundo e comprou e alugou propriedades o suficiente para garantir a si uma boa aposentadoria. Em 1967, Joseph deu liberdade à sua natureza monstruosa, quando invadiu a casa de uma enfermeira de nome Lindsay e a violentou com uma faca em seu pescoço, enquanto ameaçava matá-la caso gritasse. Depois, ele também foi acusado por tentar violentar uma mulher de 21 anos, além de vários outros episódios de atentado ao pudor. Joseph acabou sendo preso e cumpriu cerca de 1 ano de prisão. Após 15 anos, sem nenhuma movimentação ilegal da parte de Joseph, o seu histórico criminal acabou sendo limpo do sistema judiciário austríaco. Joseph havia construído sua nova casa em cima de restos de uma propriedade construída em 1880 em seu terreno, preservando o porão dela, e o ocultando das autoridades e também da família com uma parede. Ninguém mais sabia da existência daquele segundo porão, apenas Joseph. Sem dutos de ventilação, frestas ou janelas, num total de 18 metros quadrados e com 8 portas, sendo uma delas articulada e reforçada com concreto, além de outra operada através de senha e sistema de controle remoto. O empreendimento todo era apertado, abafado e úmido, como um pequeno labirinto de ratos. Durante 2 anos, Joseph se empenhou para que o local ficasse pronto, instalando pia, vaso sanitário, fogão e cama. Foi em 1984 que o trabalho de Joseph estava completo, e ele pediu para que sua filha Elizabeth, na época com 18 anos, o ajudasse a carregar até o porão, o que se tornaria a porta final que selaria o seu destino. Nascida em abril de 1966, Elizabeth Fritzl era considerada uma garota meiga e gentil, apesar de extremamente quieta e reservada. Sua personalidade, retraída em grande parte, se dava pelos abusos físicos e sexuais que sofria do pai desde os 11 anos de idade. Por isso ela praticamente não possuía amigos, e jamais comentava sobre garotos ou relações sexuais. No dia do sumiço, Joseph chamou a filha para ajudá-lo a consertar a porta da adega familiar, localizada no subsolo. Elizabeth, sem querer contrariar o pai, foi ajudá-lo. Assim que chegaram, ele forçou a jovem a entrar e a deixou inconsciente com uma toalha encharcada de éter. Joseph prendeu sua filha com uma corrente amarrada na cama, onde ela só conseguia se mover alguns centímetros. Todas as manhãs ele a visitava no porão e ocasionalmente passava a noite por lá, justificando a esposa que estava trabalhando nas máquinas que vendia. No início ele simplesmente a manteve presa, mas a partir do 2º ano ele começou a violentá-la. Foi então que Elizabeth teve sua primeira gravidez. Ela perdeu o bebê após 10 meses por complicações respiratórias. Mas na segunda, com 4 anos de cativeiro, ela deu à luz uma menina que chamou de Kerstin. Elizabeth dava à luz a seus filhos completamente sozinha. Os únicos instrumentos que ela possuía eram uma tesoura velha e desinfetante.
2 anos depois outro bebê nasceu, um menino chamado Stefan. As duas crianças permaneceram no porão, recebendo rações semanais de comida e água, e Elizabeth tentou educá-los da forma como era possível. Nos próximos 24 anos, Elizabeth daria à luz mais 5 crianças. Uma morreu logo após o nascimento, outra permaneceu junto a ela, Kerstin e Stefan. As outras 3 restantes foram levadas para o andar de cima, morando com Rosemary e Joseph. Para despistar as suspeitas, ele colocava as crianças na porta da casa junto a cartas que ele forçava Elizabeth a escrever. Por serem parecidas com os supostos avós, os indefesos nunca foram levados pela assistência social. Foi só em 2008 que a tão sonhada liberdade veio de forma inesperada. Kerstin, que agora tinha a idade de 19 anos e nunca havia visto a luz do sol, adoeceu gravemente. Em total desespero, Elizabeth implorou para que a filha fosse ao médico, e Joseph, de má vontade, levou e largou a jovem na frente do hospital. Sem documentos ou registros, Kerstin não existia no mundo, então o hospital achou melhor entrar em contato imediato com a polícia. Em poucas horas, o misterioso surgimento daquela garota desconhecida foi algo tão estranho, que o caso começou a ser televisionado e Elizabeth foi capaz de ver tudo, uma vez que possuía uma televisão no cativeiro. Ela acabou suplicando de novo a Joseph para poder ajudar a filha, fornecendo informações essenciais aos médicos para que ela tivesse alguma chance, garantindo a todo momento que não diria absolutamente nada. Joseph, mais uma vez de má vontade, cedeu aos pedidos da filha. Entre discursos inconsistentes de Elizabeth e o nervosismo aterrorizado da situação, os investigadores afirmaram que daria voz de prisão a ela por maus tratos e abandono se ela não começasse a falar a verdade. Elizabeth então disse que contaria tudo o que estava acontecendo se eles prometessem que ela nunca mais teria que ver seu pai. E naquela noite, foi através do desespero de salvar a vida de uma filha que a voz de Elizabeth Fritzl foi ouvida depois de 24 anos de puro silêncio. Enquanto seu pai, Joseph Fritzl, foi acusado de sequestro, violência sexual, homicídio culposo e outros crimes. Ele se declarou culpado e recebeu a sentença de prisão perpétua. Elizabeth e seus filhos foram morar em uma vila secreta na Áustria, sob um novo nome. Ela nunca quis dar entrevistas, e apesar de ter mais de 50 anos hoje, a única foto que existe de Elizabeth é quando ela tinha 16 anos. Obrigado por ficar até o final. Comente o que você achou dessa história que chocou o mundo em 2008. Curta e compartilhe com os amigos, assim você ajuda o canal a crescer.